ideias neoliberais de estrutura criminológica, as ideias de sociologia criminal para Rafael de Jorge e Luciano Nuzzo. Em soma, uma série do adolescente como infrator e a criminalidade organizada do tipo mafioso. Ou seja, aquela que nós temos no Brasil, que é uma criminalidade organizada, sobre criminalidade organizada no Brasil, a Lei 12.850 de 2 morridos lá nos Estados Unidos, com Edwin Fernandes. Olá a todos e todas os estudantes do CCJ-UEPB, do Centro de Ciência Jurídica da Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou Luciano Nascimento e estamos de volta com mais uma aula de teoria do processo penal. E fazendo uma errata inicialmente. Na última aula mencionei que era a aula de número 5, quando na verdade não o era. Era a aula de número 4. A aula de número 5 é esta. Portanto, chegamos à aula de número 5, de teoria do processo penal. E antes que nos esqueçamos, aquele lembrete de praxe, para você se inscrever no canal da TV UEPB, lá no YouTube, ou seja, TV UEPB, canal do YouTube, se inscreva lá na TV UEPB, assista todas as aulas de todos os professores da Universidade Estadual da Paraíba. Siga a TV UEPB no Instagram, na nossa rede, no perfil da rede, no perfil da TV UEPB na rede social Instagram, e dê like ou curta lá as postagens da TV UEPB no Facebook. Portanto, acompanhe a TV UEPB nas redes sociais. E hoje, para a aula de teoria do processo penal, como temos seguido o plano de aula, chegamos a um capítulo, chegamos a um tópico do plano de aula, que é, ou para a maior parte, ou para a maioria, digamos assim, dos processualistas penais, é o espaço contundente, o espaço irrenunciável, o espaço inequívoco do processo penal ocidental, que é a ideia dos princípios na teoria do processo penal. E, portanto, para a aula de hoje, falaremos sobre Constituição do Estado e princípios orientadores do processo penal brasileiro. Falaremos sobre esses princípios orientadores, quais são esses princípios orientadores, falaremos da memória dos princípios orientadores. Aliás, iniciamos hoje essa aula sobre os princípios orientadores do processo penal, e que serão aulas e aulas nesse capítulo, sem dúvida alguma. Então, iniciamos com Constituição do Estado e princípios orientadores do processo penal, princípios orientadores e memória desses princípios orientadores, como esses princípios surgiram, mas ainda, o que é princípio? Ou seja, o que significa essa expressão na linguagem do direito, o que é princípio? E aí, sim, dentro da teoria dos princípios processuais penais, aquela construção clássica do pensamento iluminista, liberal, entre princípios explícitos na Constituição e princípios implícitos à Constituição. E, no que se refere aos primeiros, portanto, os princípios explícitos na Constituição, os princípios processuais penais relacionados ao indivíduo e os princípios processuais penais concernentes à relação processual. E, no que se refere aos princípios implícitos, o que denominamos, o que o pensamento jurídico denomina, enfim, a memória do pensamento jurídico denomina de princípios relacionados ao indivíduo, princípios relacionados à atuação do Estado e princípios meramente processuais à relação. Serão esses, portanto. E iniciando verdadeiramente, ou seja, iniciando concretamente o capítulo dos princípios processuais penais orientadores do processo penal brasileiro, a ideia ou as ideias iniciais de princípios explícitos relacionados ao indivíduo, traduzidos como presunção de inocência ou não culpabilidade, ampla defesa e plenitude de defesa. É o que nós veremos. Vejamos se chegamos nessa aula já a iniciarmos, portanto, os princípios explícitos referentes ao indivíduo. Presunção de inocência ou não culpabilidade, ou presunção de não culpabilidade,
ampla defesa e plenitude de defesa. Mas, enfim, vamos tratar, a partir da aula de hoje, sobre princípios processuais penais orientadores do processo penal brasileiro. Mas, para tratarmos dessa parte da disciplina, que a maior parte ou a maioria dos processualistas entendem que é uma parte contundente da ideia do processo penal ou do processo civilizatório do processo penal no mundo ocidental, as conquistas do homem livre no mundo ocidental e o poder de punir, ou ius puniendi, exercido pelo Estado, como sempre venhamos fazendo aqui, por uma metodologia de buscarmos obras da literatura universal para exemplificar a aula que estamos desenvolvendo com todos vocês. No momento de hoje, buscamos, portanto, uma das grandes obras de Dostoiévski. A obra é denominada de Recordações da Casa dos Mortos. E faz-se necessário, inicialmente, uma explicação realista acerca dessa escritura de romance ficcional de Fyodor Dostoiévski, porque nos remete, portanto, a um momento empírico da vida do artista, da vida do escritor, do romancista, e, portanto, ela tem um contexto histórico. O seu contexto histórico, ou o romance denominado de Recordações da Casa dos Mortos, é, sem dúvida, um relato de experiências vividas por Dostoiévski no cumprimento da pena privativa de liberdade ou da sua estadia, ou da sua estada no cárcere na Sibéria, em Omsk, na Sibéria, cumprindo pena a partir de 1849, cumprindo uma pena privativa de liberdade porque havia sido condenado à pena de morte e estava esperando a execução por ações ou comportamentos ou condutas delituosas nominadas de conspiração contra o czar Nicolau I. Mas que depois essa pena de morte prolatada contra Dostoiévski vai ser substituída por uma pena, ou convertida, né, para uma pena de 4 anos de trabalho forçado. O romance Recordações da Casa dos Mortos é publicado em 1861, 1862, e a pena cumprida por Dostoiévski, desculpe-nos, ela se dá a partir de 1849. O romance traduz, portanto, uma história ficcional, que é a história de Alexander Petrovich. Alexander Petrovich, que é acusado de ter assassinado a própria esposa, né? Alexander, que é um nobre, acusado de ter assassinado a própria esposa, e, portanto, é condenado a uma pena de privação da liberdade de 10 anos de reclusão. E a obra, o romance, Recordações da Casa dos Mortos, traduz ou procura mostrar, portanto, o mundo da prisão na Sibéria. Como diz a crítica, né? O que seria uma prisão na Sibéria? E como se dá o relato construído por Dostoiévski? Dostoiévski, então, através da história ficcional de Alexander, procura mostrar a vida dos presidiários naquela prisão na Sibéria, a relação entre os prisioneiros, as categorias de punições aos prisioneiros, o comércio clandestino, externo e interno, que envolve essa sociedade fechada que é a prisão, que é o cárcere.
as práticas de suborno aos guardas, aos agentes carcerários, para obter determinados benefícios, determinadas vantagens e o acesso a consumo a determinados produtos. As diversas tentativas de fuga do cárcere. Enfim, Dostoiévski faz uma narrativa do que é a prisão na Sibéria no século XIX, que não se diferencia muito ou em nada das prisões no Brasil no século XXI. Cada capítulo da obra é, sem dúvida, uma memória sobre a instituição prisão, sua funcionalidade e sua operacionalidade, sem dúvida alguma. Mas o foco não é exatamente em Alexander. O foco não é exatamente na conduta praticada por Alexander, que é o homicídio e que, portanto, passa a cumprir uma pena de 10 anos. O foco colocado no romance por Dostoiévski é, sem dúvida alguma, né, o perfil social e psicológico dos presidiários. É, sem dúvida, a motivação que os levaram, a motivação que levou a todos à prisão. Mais do que isso, a condição de um nobre no cumprimento da pena privativa de liberdade em um cárcere na Sibéria. Mais do que isso, sem dúvida alguma, como faz narrar Dostoiévski, é mostrar como se aprende a conviver com a dor. E aí, as diversas dores. As dores da ausência da liberdade, as dores e que, para o momento que estamos vivendo de pandemia no mundo ocidental, a dor de não poder estar sozinho por alguns momentos, mas sim sempre em convivência de uma comunidade carcerária, de uma população prisional, ou seja, de não ter o direito de estar sozinho por algum momento. E hoje nós estamos tendo, e já algumas semanas, o direito de estarmos sozinhos. Enfim, é aprender com a dor nas suas diversas faces, no romance de Dostoiévski, nominado de Recordações da Casa dos Mortos. E não tenha dúvida que a ideia é a prisão como a Casa dos Mortos. Aquele que está lá já está morto. Muito bem. Posto isso, portanto, essa introdução para a ideia dos princípios no processo penal, ou os princípios orientadores do processo penal no direito brasileiro, afinal de contas, eles são a tradução dos direitos fundamentais do homem livre. Iniciamos, portanto, depois dessa obra de Dostoiévski, com a ideia de Constituição ou Constituição do Estado e os princípios orientadores do processo penal. Lembrem-se que no último encontro nós falamos sobre sistemas processuais penais. E falamos sobre a existência dos três sistemas processuais penais. O sistema inquisitivo, o acusatório e a existência de um misto, digamos assim, ou moderado, ou híbrido, enfim. E vimos que mesmo o sistema processual penal brasileiro, sendo acusatório, ele tem momentos inquisitivos. Mesmo com a edição da Lei 13.964 de 2019, que está suspensa por decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, decisão judicial monocrática em caráter liminar do ministro Fux, por tempo indeterminado, mesmo com o projeto de lei 8045/2010, que traz taxativamente a previsão no artigo 3º dizendo que o processo penal é acusatório, nós vimos que o processo penal tem momentos inquisitivos, né? Como no artigo 156, inciso 2 do Código de Processo Penal, no 212, no 385, no 404, todos do Código de Processo Penal brasileiro.
e também na Lei 11.690/2018. Esses seriam 4 momentos no Código de Processo Penal e um na legislação extravagante, inquisitivos no processo penal acusatório brasileiro. Muito bem. Então, nessa relação Constituição do Estado e princípios orientadores do processo penal, não há dúvida que a estrutura processual penal tem que ser a lei fundamental, a Constituição. A estrutura inequívoca, a estrutura irrenunciável do processo penal, a estrutura do Código de Processo Penal não está no Código de Processo Penal, ou não está a partir do Código de Processo Penal, mas da Constituição do Estado. Só que essa estrutura, ela é substancialmente formal, inequivocamente formal, de uma previsão normativa. Mas vocês podem estar dizendo, sim, Luciano, mas de uma previsão normativa que estabelece uma teoria constitucional dos procedimentos judiciais. É verdade. É uma das verdades, melhor dizendo, da linguagem do direito. Mas ela é inicialmente uma previsão formal de um direito constitucional normativo que dá estrutura para um processo penal. E que, como vocês próprios devem estar pensando, que constrói, sem dúvida, a ideia dos procedimentos judiciais dentro de uma teoria constitucional desses procedimentos a ser seguida pelas partes, acusação e defesa, e pelo juízo, inequivocamente. Mas isso, mesmo com uma teoria constitucional dos procedimentos judiciais, nós não temos o afastamento de momentos inquisitivos dentro do processo acusatório, mesmo procedimentalmente falando, à luz das realidades processuais penais. Ora, mas o que são esses princípios orientadores do processo penal? Princípios orientadores que vão determinar na estrutura de lei fundamental para um processo penal acusatório, que ora são explícitos, ora são implícitos, né? Ora são explícitos referente ao indivíduo, referente à relação processual penal, ora são implícitos referente ao indivíduo, referente à atuação do Estado, e ora meramente em relação ou meramente voltados para a relação processual. Existe uma memória dos princípios, existe uma memória dessa fenomenologia linguística denominada de princípios, e que tem uma relação umbilical com a ideia dos direitos fundamentais. E aqui, nessa memória, vamos começar com o pensamento político da Constituição. Eu me refiro ao constitucionalista alemão Carl Schmitt, que para Schmitt, a Constituição traduzia uma relação entre direito e garantias, ou direitos e garantias. Para Schmitt, a Constituição é o espaço normativo do direito constitucional no qual eu vou encontrar os direitos do homem livre isolado em face do Estado. Eu teria do lado os direitos do denominado homem livre e do outro lado eu teria o poder do Estado. E esses direitos, de um lado, e o poder do Estado, essa relação se dá por dimensões de direitos, como hoje falamos. E, portanto, para Schmitt, eu teria ali uma teoria que envolveria Estado, sociedade e indivíduo. O Estado e a sociedade, no que se refere ao indivíduo, lhe reconheceria direitos existentes nas relações sociais e nas relações com o Estado. Limitações de direitos para esses indivíduos e limitações de poderes para o Estado. E aqui eu teria, entre limitações de direitos para o indivíduo e limitações de poder para o Estado, eu teria o equilíbrio entre indivíduo e coletividade, entre indivíduo e sociedade. Eu teria, portanto, segundo Carl Schmitt, um sistema de garantias e limitações. Aquilo que um outro constitucionalista alemão,
chamado Karl Loewenstein, chamou de fogo contra fogo. Os poderes do Estado representam fogo. Os direitos fundamentais, os princípios, as garantias como forma, asseguram o fogo do indivíduo contra o Estado. E o poder do Estado, o fogo contra o indivíduo. Karl Loewenstein chamou isso de fogo contra fogo. Mas há momentos dessas construções. Por exemplo, na cultura americana do Norte, com Madison, na Assembleia Constituinte da Filadélfia, quando Madison procura construir um teorema, que seria um teorema entre autoridade e liberdade históricas, ou autoridade e liberdade dentro de uma ideia de historicidade, e que Madison vai afirmar que os direitos fundamentais são aquilo que nós podemos colocar como básicos, necessários e essenciais ao homem livre e à ideia de liberdade. Ou seja, os direitos fundamentais traduziriam a relação entre a relação de choque, a relação de confronto entre absolutismo e liberalismo. E no que se refere ao homem, a ideia seria: o homem não teria direitos acima do alcance do Estado, como, por exemplo, a liberdade, que sem ela não há sociedade moderna, sem ela não há indivíduo livre. Como se daria, portanto, essa relação? A isso, Madison vai também nominar de direitos fundamentais. E Madison reconhece que os direitos fundamentais são formalmente a estrutura normativa do direito constitucional. Mas são, no seu conteúdo, materialmente constitucionais. No nosso caso, podemos nos socorrer aqui para a ideia dos direitos fundamentais em artigos como o artigo 2º da Constituição, o artigo 5º da Constituição, nos parágrafos 2º e 3º da Carta, ou seja, quando falarmos de direitos fundamentais constitucionais de conteúdo material, vamos nos socorrer ao artigo 5º da Constituição, e aqui os princípios nós vamos navegar por todos eles, mas na estrutura dos parágrafos 2º e 3º e o parágrafo 3º criado pela Emenda Constitucional de número 45 de 2004. Para Pontes de Miranda, no direito brasileiro, os direitos fundamentais são estruturas supraestatais, porque advém de momentos de construção argumentativas e normativizadas em tratados internacionais, em estruturas do direito internacional público. Seria o que, numa conferência no estrangeiro, Pontes de Miranda chamou de The Man versus the State. O homem versus o Estado. Para o constitucionalista português, professor José Joaquim Gomes Canotilho, os direitos fundamentais são os direitos do homem. E os direitos fundamentais como direitos do homem traduz a ideia de liberdades públicas, sem as quais não há existência do homem livre. Também para um outro constitucionalista português, o professor Jorge Miranda, da Universidade Clássica de Lisboa, os direitos fundamentais têm como acompanhamento os princípios. Toda vez que eu falar de direitos fundamentais, eles estarão umbilicalmente ligados aos princípios. Enquanto que quando eu falar das garantias individuais, estas estarão como ideias acessórias dos direitos fundamentais e dos princípios. As garantias serão, portanto, a forma pela qual eu asseguro direitos fundamentais e princípios. Então, a conclusão não seria outra, vai dizer Jorge Miranda. Os direitos fundamentais são declarados.
As garantias individuais são estabelecidas. Seria essa uma síntese das lições de Jorge Miranda. Mas isto também, para Jorge Miranda, isto assegura, através dos princípios, por exemplo, a ideia de um devido processo legal, a ideia de direitos fundamentais, de princípios como algo principal e as garantias como forma na categoria acessória, asseguraria um devido processo legal somado a uma ideia de contraditório no âmbito do processo penal, com mais uma ideia de produção de provas, indo para o espaço da ampla defesa para uma garantia do que Jorge Miranda vai chamar de corpos livres na sociedade moderna. Muito bem. No direito brasileiro, e voltando ao direito brasileiro, a ideia de Rui Barbosa sobre direitos fundamentais, sobre princípios e sobre garantias, é traduzida com as seguintes letras. Para Rui Barbosa, direitos fundamentais são as manifestações da personalidade humana. As garantias são as solenidades que tutelam esses direitos. Veja que, seja em Canhotilho, seja em Jorge Miranda, seja em Rui Barbosa, portanto, na ideia do direito constitucional de língua portuguesa, há uma distinção inequívoca entre direitos fundamentais e garantias individuais. E, finalmente, a ideia de supremacia, ainda em Rui Barbosa, a ideia de supremacia nas letras de Rui Barbosa da Constituição. A Constituição é o diploma supremo para Rui Barbosa. Porque nela nós vamos encontrar a ideia do poder constituinte originário, que é um poder político e não jurídico, versus o sufrágio popular, o povo, do qual emana o poder para essa constituinte originária. O que traduziria, portanto, a relação de fechamento de uma sociedade moderna e democrática entre executivo, legislativo e judiciário. Toda essa estética esculpida na lei fundamental, na Constituição como diploma supremo. Entre normas constitucionais e normas infraconstitucionais. As normas constitucionais que concedem legitimidade às normas infraconstitucionais pela receptividade. E se isso não acontecer, nós estamos à luz de normas infraconstitucionais inválidas numa ideia de um Estado constitucional de direito. Aqui traduzida, portanto, essa ideia constitucional de Constituição do Estado e direitos fundamentais, tendo como principal a ideia dos princípios orientadores nessa disciplina denominada de Teoria do Processo Penal. Muito bem. Então, vamos para a teoria dos princípios, que estão como principais umbilicalmente ligados à ideia dos direitos fundamentais. Porque não há, nessas ideias esboçadas agora há pouco, não há direitos fundamentais sem ideia de princípios orientadores que, através das garantias, asseguram esses direitos fundamentais. Mais uma vez, faço uma provocação. Uma provocação da teoria ou das teorias da comunicação. Se eu tenho direitos fundamentais e eu tenho direitos fundamentais como principal e eu tenho princípios orientadores de um processo penal e eu tenho garantias como forma de asseguramento desses direitos fundamentais e eu tenho aqui como satélite a decisão judicial
para o exercício do ius puniendi, do poder de punir do Estado, eu só posso interpretar que os princípios orientadores do processo penal estão entre direitos fundamentais e garantias como forma asseguradoras. Então, os princípios orientadores do processo penal não são outra coisa do que o acoplamento estrutural entre direitos fundamentais e garantias individuais. É nesse sentido. Então, vamos lá. Teoria dos princípios. O que são os princípios? O que é o princípio? Qual é a definição? Como surgem os princípios? Ora, aqui nós fizemos uma narrativa de uma memória longa do surgimento dos princípios e os princípios como estrutura do direito constitucional, ou a normativização ou procedimento de normativização dos princípios se traduzindo como estrutura do direito constitucional. Bom, aí você vai encontrar as mais diversas definições do que é princípio e cada um terá uma definição, né? Porque os princípios, ao contrário das normas, como nós sempre lecionamos, enquanto a norma ela moldura a sua capacidade de interpretação, enquanto ela delimita a sua capacidade de interpretação, os princípios dilatam a sua cognição e dilatam, portanto, a sua capacidade de invencionice, a sua criatividade. E, portanto, com a linguagem você vai construir os conceitos os mais diversos sobre os princípios. Muito bem. Mas e os princípios processuais penais, explícitos e implícitos, de um processo penal, esculpidos nessa estrutura ou nesse diploma fundamental, ou nesse diploma supremo, como dizia Rui Barbosa, da Constituição do Estado? E aí, como anunciamos inicialmente, esses princípios são princípios explícitos relacionados ao indivíduo e princípios explícitos relacionados ao indivíduo e concernentes à relação processual. E princípios implícitos relacionados ao indivíduo, referentes à atuação do Estado, e princípios implícitos meramente processuais à relação. São esses os dois mundos dos princípios que nós veremos. E iniciamos, portanto, pelos princípios explícitos na Constituição. E lembrem-se que lá no direito material, ou seja, lá no direito penal, também existe essa mesma diferenciação jurídica entre princípios explícitos e princípios implícitos. Lembre-se, princípios constitucionais penais ou princípios penais constitucionais, dependendo do autor que você lê. Se você lê Maurício Antônio Ribeiro Lopes, terá um magistério. Se você lê Luiz Luiz, terá outro magistério. Se você lê Márcia Domitila Lima de Carvalho, será outro magistério. Se você lê Nilo Batista, será outro, e assim por diante. Mas você tem lá princípios penais constitucionais explícitos. Princípio da legalidade, princípio da individualização da pena, princípio da dignidade da pessoa humana. Esses são princípios explícitos. E você teria princípios implícitos, princípios penais constitucionais implícitos, como o princípio da proporcionalidade, como o princípio da ofensividade, da lesividade, como o princípio da adequação social, como o princípio da insignificância e assim por diante. Aqui, a distinção ou a diferenciação jurídica também ocorre no campo processual. E vamos iniciar, portanto, pelos princípios explícitos na Constituição, relacionados ao indivíduo e concernentes à relação processual. E vamos, para início, pela ideia dos princípios explícitos referentes ao indivíduo. E eles são três: a presunção de inocência ou a presunção de não culpabilidade, a ampla defesa e a plenitude de defesa. Iniciemos, portanto, por essa expressão caríssima no processo penal ocidental, que é a presunção de inocência ou a presunção de não culpabilidade, esculpida ali no artigo 5º, inciso 57 da Constituição
de 1988. E essa presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade se desenvolve por 3 premissas: prevalência do interesse do réu, indúbio pro réu, ônus da prova, excepcionalidade das medidas cautelares, intervenção penal mínima e direito ao silêncio. Serão essas as 6 perspectivas que trataremos de presunção de inocência. O que quer significar a presunção de inocência ou presunção de culpabilidade? Ou presunção de não culpabilidade. O que significa dizer que mesmo com o início de procedimentos investigativos, mesmo com o início da investigação criminal, mesmo com o início da persecução penal, ou seja, com o oferecimento da denúncia, o recebimento da denúncia, a instauração do processo crime e o desenvolvimento do processo penal, mesmo com a persecução penal, nós estaremos à luz ainda de uma presunção de inocência do investigado, do indiciado, do réu. E veja que essa presunção de inocência ou de não culpabilidade, segundo a própria Constituição, ela vai até uma decisão em trânsito em julgado, até uma decisão penal condenatória em trânsito em julgado. Ou seja, mesmo uma decisão penal condenatória de primeiro grau monocrática não estabelece uma culpabilidade. Permanece a presunção de inocência. Mesmo com uma decisão de segundo grau de um colegiado, permanece a presunção de inocência ou de não culpabilidade. Lembremos que o Supremo Tribunal Federal mudou a sua jurisprudência, porque até este ano, o Supremo Tribunal Federal, até 2019, o Supremo Tribunal Federal tinha uma jurisprudência construída a partir de 2016, de que a decisão de segundo grau, estabelecia legitimidade ao Estado para o exercício do ius puniendi, ou seja, a antecipação do cumprimento da pena privativa de liberdade ou a execução provisória da pena privativa de liberdade. E o Supremo Tribunal Federal mudou a jurisprudência, voltando a afirmar a força normativa da Constituição, que estabelece que só há culpabilidade e, portanto, não há mais presunção de inocência e de não culpabilidade, portanto, com o trânsito em julgado de uma decisão penal condenatória. E nesse momento, momento presente, o Supremo Tribunal Federal vem analisando a mesma questão à luz das decisões prolatadas pelo Tribunal do Júri. Ou seja, uma decisão prolatada pelo Tribunal do Júri, que é uma decisão de primeiro grau, ensejaria uma execução provisória da pena por não mais uma presunção de inocência e de não culpabilidade. O ministro Barroso, por exemplo, no seu voto, que o ministro Henrique Ricardo Lewandowski pediu vista para analisar, mas o voto de Barroso foi pela execução provisória de uma prolação de sentença condenatória no Tribunal do Júri, a posição com a qual nós nos distanciamos, não estamos de acordo com essa linguagem, mas o Supremo Tribunal Federal está para, portanto, decidir sobre a legitimidade da execução da pena privativa de liberdade à luz de uma decisão penal condenatória pelo Tribunal do Júri. Mas, enfim, a análise aqui é da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade. E nós vamos iniciar por ela, depois irmos para a ampla defesa e depois para a plenitude de defesa, como princípios processuais penais explícitos na Constituição relacionados ao indivíduo. Mas isso na próxima aula sobre teoria do processo penal. Voltamos em breve.